Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Se você não está inscrito ainda, se você passou rapidinho agora pelo canal de acordo com a informação dos hormônios bioidênticos, se inscreva, você vai gostar, tem muito material informativo, eu sempre trago inovações, novos conceitos para que nós todos possamos ter uma qualidade de vida muito melhorada. E o tema de hoje, pessoal, é a respeito dos hormônios bioidênticos. Tanta dúvida se tem a respeito desses hormônios, fazem mal, não fazem mal, causam câncer, quem que pode usar, tem que ser prescrito por um médico, ou é um suplemento que um terapeuta prescreve, enfim. Eu vou aqui, através desse vídeo, elucidar todos vocês a respeito do que realmente é o hormônio bioidêntico. Então vamos lá. Primeiramente, hormônios são substâncias que o nosso corpo sintetiza, nós temos várias glândulas, cada qual sintetiza o seu hormônio, que ele é mensurado em microdoses, e essa microdoses tem inúmeras funções dentro do nosso organismo, né? Haja visto a tireoide, que produz o T3, o T4, ela controla o corpo inteiro, controla a temperatura, metabolismo, batimento cardíaco, muitas vezes até a pressão sanguínea correlacionada aí com os barorreceptores, enfim. Então, hormônios são pequenas substâncias com grandes efeitos dentro do corpo. Nós chamamos de os grandes comunicadores internos do nosso organismo. Então, a partir desse conceito, surgiu o conceito dos hormônios sintéticos e dos hormônios bioidênticos. Muito bem. Hormônios sintéticos e hormônios bioidênticos têm estruturas químicas similares. O que quer dizer isso? O hormônio bioidêntico, ele tem estrutura química, ele é produzido sim em laboratório, ok? Só que ele tem uma estrutura molecular igualzinha ao hormônio que nós fisiologicamente produzimos, certo? Enquanto que o hormônio sintético, ele também tem uma estrutura molecular, só que ele difere em algumas estruturas, em alguns radicais, do produzido pelo nosso organismo. Por isso que muitas vezes a incidência de efeitos colaterais é muito maior nos hormônios que não são bioidênticos do que aqueles que são bioidênticos, correto? Ou seja, um mimetiza, que assim a gente chama, o tempo inteiro a nossa fisiologia. Então, para você ter exemplo, mulher está menopausada, então progesterona e os estrógenos, né, o estriol e o estradiol, eles acabam por declinarem. Muito bem, então por isso a mulher menopausou. Quando você consegue modular esse paciente e trabalhar com progesterona e os estrógenos bioidênticos, isto faz com que o corpo dela realmente ganhe uma nova qualidade de vida, porque é como se o organismo dela continuasse a produzir este hormônio. O que já não acontece quando faz uma reposição hormonal sintética. É onde se tem muitos riscos à saúde, riscos cardiovasculares, riscos circulatórios. Por quê? Porque você está introduzindo uma substância parecida no seu corpo. Exemplo, dois irmãos, né? Eles são parecidos geneticamente, mas eles são iguais? Não, eles não são iguais. É a mesma coisa o hormônio bioidêntico e o hormônio sintético, gente. Ok? E aí, então, os hormônios bioidênticos, eles vêm trazendo essa inovação por se assemelharem fisiologicamente ao produzido pelo nosso corpo e não produzirem efeitos colaterais, pessoal. É claro que qualquer substância química que você esteja introduzindo no seu organismo, nós precisamos saber a dose coerente, nós precisamos entender a via de administração desse fármaco e também precisamos entender se você, né, realmente tem a necessidade desse tipo medicamentoso. Isso são preceitos básicos dentro da nossa farmacologia. Então vamos lá. Aí as formas que podem ser utilizadas os hormônios bioidênticos. Tem uma linha que diz que os hormônios bioidênticos podem ser usados via oral. Então você vai lá na farmácia e compra a progesterona bioidêntica em comprimido. Tudo bem. Muito bem. O que a gente observa e que está lá prescrito nas bulas? Que muitas vezes esses hormônios eles passam pelo mecanismo de primeira passagem. O que quer dizer isso? Eles passam pelo fígado e podem machucar, podem danificar, podem saturar o teu fígado.
O que já não acontece quando você usa esse mesmo hormônio bioidêntico via transdérmica, pessoal. Que isso é a inovação, certo? Mais aceita e que te traz uma melhor qualidade de vida. Como que isso acontece? Quando existe uma tecnologia que as farmácias de manipulação, não são todas, viu, pessoal? Existem algumas farmácias de manipulação, por exemplo, a nossa é especializada em manipular hormônios bioidênticos. Ela não produz o hormônio bioidêntico, tá? Esclarecendo a todos os nossos pacientes, os internautas e você que está assistindo esse vídeo, né? As farmácias de manipulação, ela não produz, ela manipula. Nós compramos os hormônios bioidênticos, certo? De fornecedores habilitados que produzem, certo? Eles sim, eles têm tecnologia farmacêutica e produzem o hormônio bioidêntico. E nós, farmácias de manipulação, compramos o hormônio bioidêntico e aí sim, aí é a cabo da farmácia estar especializada, estar preparada para manipular este hormônio bioidêntico e ele chegar até você. Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a inovação são os hormônios bioidênticos transdérmicos, pessoal. Por quê? Você passa na pele, através de uma tecnologia, como eu disse, que a farmácia de manipulação está preparada, não são todas, tá? Para isso, as farmácias têm que se capacitar, tem que ter tecnologia, tem que ter equipamento, tem que ter todo um arcabouço para poder fazer da forma coerente. Muito bem. E a partir de então, através dessa tecnologia, nós conseguimos pegar esse hormônio bioidêntico que nós compramos e transformá-lo ele em um creme, em um gel, que a pessoa passa normalmente no antebraço e na parte interna de coxa. Por quê, gente? Porque são áreas altamente vascularizadas e que a medicação tem o tal do efeito que nós chamamos imediato. Ela cai na corrente sanguínea sem precisar danificar o seu fígado. Isso é a parte mais inteligente do processo de modulação bioidêntica. Então, você vai ter um hormônio igual ao seu, fisiologicamente falando, mimetizando o seu organismo, não prejudicando o seu fígado e tendo a absorção, a ultraabsorção que a gente chama, através da parte circulatória. Então é genial. Os efeitos, pessoal, são fantásticos. As pessoas se sentem muito bem. Aí você vai me questionar, e o efeito colateral? Vou dizer para você. Os hormônios bioidênticos, eles precisam ser prescritos pelo seu médico, tá? Então, ninguém pode usar hormônio bioidêntico que não esteja sob uma supervisão médica. Então, não vai ter terapeuta que vai te prescrever, não vai ter nenhum profissional da saúde que vai te prescrever, a não ser o médico. Por quê? Porque ele precisa fazer um mapeamento, né, uma corrida hormonal, que assim a gente chama, para dosificar como é que estão os seus hormônios, para ver se há possibilidade de fazer reposição, se você tem indicação para isso, e depois ajustar a dose. Que dose que eu vou dar para esse paciente? Muito bem, a partir daí, quando o paciente já tem a prescrição, a orientação e o acompanhamento, aí entra a farmácia de manipulação, produzindo, né, manipulando esse hormônio. Volto a dizer, como tem algumas pessoas aí em alguns vídeos dizendo as farmácias de manipulação não podem fazer isso. Nós podemos sim, estamos amparados pela lei, pelos códigos nossos da área farmacêutica, pela vigilância sanitária, claro, cumprindo as determinações pré-estabelecidas pelos órgãos vigentes. Então, você precisa ter profissional capacitado, equipamento, tecnologia, habilitação, você tem que estudar, você tem que mostrar que você fez o curso, tudo isso aí você fica capacitado e sua farmácia pode fazer, ok? Muito bem. A partir de então, quais são os hormônios bioidênticos? Então, temos lá. Outra coisa que você tem que prestar atenção, gente. Testosterona, vamos dar um exemplo aqui. Existem vários tipos de testosterona, gente. Tem o propionato, tem o citrato, tem várias formas sintéticas da testosterona. E tem a testosterona básica, que é a testosterona bioidêntica. É óbvio, pessoal, que de acordo com essa tecnologia, ela vai custar mais do que a testosterona que não é bioidêntica. É sintética, mas não é bioidêntica.
Por isso que muitas vezes, para você fazer um trabalho de modulação hormonal bem feito, gente, bem feito, assistido, porque na verdade o paciente acaba sendo assistido pelo médico, que é quem está acompanhando, e também pelo farmacêutico, que está se responsabilizando por essa manipulação, né, gente? Porque fica tudo registrado, fica tudo documentado, enfim, existe também toda essa outra responsabilidade que está por detrás de você estar com o seu frasquinho do hormônio. Muito bem. Então, atenção também. Quando as pessoas dizem para você, olha, isso aqui é bioidêntico, peça certificação, avalie, né, para que realmente você saiba que está comprando um produto bioidêntico ou não. Progesterona, a mesma coisa. Existe a progesterona que é bioidêntica e existe a progesterona, os progestágenos que são sintéticos, mas não bioidênticos. Que aí realmente você vai sentir efeitos colaterais. Muitas vezes dores de cabeça, problemas cardiovasculares, varizes, algumas pessoas têm distúrbios respiratórios, enfim. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo muito bem o que é o hormônio bioidêntico. Ele é sintético, mas a estrutura molecular é igual à sua. Por isso que nós não temos os famosos efeitos colaterais, pessoal. Atenção a isso, né? Porque acabou se generalizando esse tema e eu sei que muitas pessoas querem fazer o trabalho, mas têm medo. Aí leem assuntos na internet que não estão totalmente bem definidos e conceituados. Aí ficam com medo. Existem outras pessoas que são enganadas, né, comprando muitas vezes hormônios que são ditos bioidênticos e quando nós farmacêuticos olhamos a formulação, nós sabemos que aquilo não é bioidêntico e que a pessoa vai ter efeitos colaterais, gente. Então, atenção a tudo isso, ok? Um outro exemplo que eu te dou, né, o cortisol. O cortisol, pessoal, é uma produção endógena que a suprarrenal nossa fabrica no controle do estresse. É ela quem controla a liberação da adrenalina nos mecanismos de estresse, de fuga, enfim. E quando existe um estresse exagerado, agudizado por muito tempo, essa glândula começa a ter dificuldade de fazer a síntese e entra o que nós chamamos de fadiga adrenal, onde a pessoa vai ter muito cansaço, muita fadiga, muita sonolência, às vezes em final de tarde ela tem tosse. Então, vem a linha dos bioidênticos e mostra que é possível fazer essa reposição, essa modulação de uma forma equilibrada. E aí, a farmácia de manipulação entra e produz na dose adequada para você, de acordo com o que o seu médico prescreveu, o hormônio para fazer a famosa suplementação, gente. Veja, é muito simples quando você acaba entendendo o conceito do procedimento e para que definitivamente ele serve, ok? Então, eu espero que realmente esse vídeo possa ter te elucidado, possa ter tirado suas dúvidas a respeito de o que são verdadeiramente os bioidênticos. As pessoas podem fazer uso, sim, volto a dizer, desde que você esteja dentro de um acompanhamento do seu médico, você tem indicação para isso e tem a dose coerente para você, porque todo mundo, pessoal, não usa a mesma dose, tá? Então não adianta muitas vezes você copiar a receita do vizinho e chegar na manipulação e falar, eu quero fazer. Tá? Existe um controle muito grande em cima dessa questão de hormônios bioidênticos. A farmácia, volto a dizer, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, na manipulação desse tipo de fármaco, então nós temos que ter muita atenção, né? Para que tudo corra bem, para que a dose seja efetiva para aquele paciente e para que ele melhore clinicamente. E o médico, com relação a isso, também possa desenvolver a tarefa dele, ok? Então, volto a dizer, não causa câncer, tá, gente? Como muitas pessoas dizem, não, causa câncer. Não. Muitas vezes os sintéticos podem vir a causar, gente, né? Veja, essa teoria do câncer é um outro assunto que a gente também pode discutir em outros vídeos, né? Porque existem muitas situações que podem causar câncer. A primeira delas é a questão alimentar, os conservantes, os corantes que estão aí muitas vezes na nossa alimentação, embutidos, escondidos e que vão danificando o seu corpo como um todo. Aí de repente você faz uma reposição hormonal, aí chega esse agente e ele foi o causador. Não é bem assim, gente, né? Mas enfim.
Então, eu estou aqui, mais uma vez, elucidando você a respeito dessa questão, dizendo, olha, existe, é seguro, as farmácias estão habilitadas a fazerem essa manipulação, dentro de várias regras, né? Você não sai assim fazendo, você foi avaliado, a vigilância veio na sua farmácia, a vigilância te deu autorização para fazer esse tipo de hormônio, você comprovou a tua habilidade, o teu estudo, você comprovou que você tem equipamento, que você tem estrutura para fazer tudo isso, né? E além disso que você tem toda a assistência, a orientação farmacêutica de como usar, como você vai ensinar o seu cliente, como você vai informá-lo da medida mais coerente para ser utilizado, tá? Então, bioidêntico pode ser a progesterona, os estrógenos, a testosterona, o cortisol, enfim, gente, inúmeros podem estar acontecendo aí. O importante é que, primeiramente, você tenha seguridade no estabelecimento farmacêutico que você vai fazer a manipulação desse tipo e dessa classe medicamentosa, tá? Porque, volto a dizer, é uma manipulação que tem que ser segura, né? Todas devem ser seguras. A farmácia de manipulação, ela tem toda uma habilidade e está capacitada para isso. Mas essa classe medicamentosa, além de todas as responsabilidades normais, ela ainda é um pouco mais exigente com relação a isso. Por quê? Porque a farmácia de manipulação, ela tem que comprovar através de laudos, que nós fazemos isso, nós farmácias de manipulação, em laboratórios capacitados, terceirizados, que vão mostrar se efetivamente esta manipulação que você preparou, ela é efetiva. Existem inúmeros testes, né? Testes de teor e uniformidade de conteúdo, testes de cromatografia, teste de permeação, por isso que é muito importante quando você está usando o gel, né? Que aqui no nosso caso nós usamos um de ultra absorção, certo? Para garantir mesmo que o fármaco chegue aonde ele precisa, gente, né? Eu particularmente já vi hormônios sendo manipulados em outros tipos de géis normais que você manipula muitas vezes um ativo para uma celulite, para uma gordura localizada, e aquilo lá não vai ter efeito nenhum, gente, né? Praticamente é pega-trouxa, não vai ter efeito nenhum. Farmaceuticamente não existe nenhum efeito terapêutico. Então também atenção a isso. Classifique a farmácia, entenda se ela tem habilitação, se ela pode fazer isso, converse com o farmacêutico, sinta segurança naquele tipo de medicina, de trabalho que você vai fazer. Mas lembre-se, pessoal, são hormônios iguais ao do nosso organismo, que precisam ser prescritos por um médico habilitado, gente. Não tem terapeuta, não tem fisioterapeuta, não tem farmacêutico, não tem psicólogo, ninguém pode a não ser o médico. Então você também fica atento. Se você tem mania de ficar comprando hormônio bioidêntico através da internet, atenção, será que de verdade você está comprando hormônio bioidêntico? Porque nós, farmácias, só podemos liberar para você hormônios bioidênticos se nós tivermos uma prescrição médica. Do contrário, nós não podemos fazer isso. Então, atenção. Eu entendo, pessoal, que a informação é livre. Você está aqui, você está me assistindo e você está captando todas essas informações. Daqui para frente, a escolha vai ser sua, né? Ou seja, eu quero fazer uma modulação coerente, assertiva, eu vou procurar uma pessoa, um médico que faça esse trabalho, eu vou procurar uma farmácia que possa manipular isso e vou prosseguir. Ah, não quero nada disso, esse é um caminho muito difícil, então cuidado, presta atenção, gente, né? Porque hormônios sendo ditos que são bioidênticos e não são, você está correndo risco, né? Então, eu espero realmente que esse vídeo tenha te elucidado bastante, né? No quesito informações, saber que existem inovações, hormônios podem ser passados através da pele e também te trazer segurança, dizendo, olha, aquela farmácia que realmente fala que ela faz o hormônio bioidêntico, ela está habilitada, a vigilância sanitária já foi lá na farmácia, a vigilância já deixou ela manipular, ela já apresentou documento, tá tudo certo. Então, você não está correndo nenhum tipo de risco. A gente se encontra no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilhe ele nas suas redes sociais,
para que as pessoas, pessoal, possam ter as informações coerentes. Porque as pessoas ficam apavoradas, ficam com medo, porque vêm muitas vezes informações desencontradas. E vocês sabem do meu estilo. Meu estilo realmente é esse. Eu venho a público, eu trago a informação para que todo mundo tenha seguridade, você se sinta realmente seguro do que você vai fazer, da prática que você vai aderir e muitas vezes ao conteúdo que você também vai assistir, ok? Eu fico por aqui e nós nos vemos então no nosso próximo encontro. Tchau!